podcast é apresentado pelo Tecnoblog. Olá, ouvinte! Seja bem-vindo, está começando mais um episódio do Tecnocast. Eu sou o Thiago Mobilon. Eu sou o Paulo Riga. Eu sou o Felipe Ventura. E eu sou o Emerson Alecrim. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre os impactos do coronavírus no mundo da tecnologia. Já tem várias empresas aí cancelando eventos e até diminuindo a sua produção. No segundo bloco, a gente fala sobre uma nova pesquisa que saiu que indica que o Uber gera mais poluição do que outros meios de transporte e também sobre o Amazon Go Grocery, que é o novo supermercado da Amazon, aquele sem filas, né? Mas agora é um grandão. Então aguenta aí que a gente começa depois da caixa postal. Caixa postal do Tecnocast. Você tem novas mensagens. Este Tecnocast é um oferecimento do Serasa Antifraude, ferramenta criada pela Serasa Experian para você ficar mais tranquilo com os seus documentos. Aqui no Tecnocast a gente sempre fala que o Brasil não é para amadores. E, infelizmente, existe um alto índice de fraudes com documentos como CPF, passaporte, e os fraudadores aproveitam as fraquezas nos sistemas para fazer dívidas em nome de uma vítima. E vale lembrar que isso não se limita só a pessoas físicas. As empresas também precisam ficar de olho no CNPJ. Os criminosos costumam utilizar os CNPJs para pedir empréstimos em nome de uma empresa, solicitar cartões de crédito e até clonar sites de e-commerce para aplicar golpes. E o Serasa Antifraude foi criado justamente para as pessoas ficarem mais tranquilas. Ele fica monitorando o uso dos seus documentos a todo momento. Assim você pode tomar uma medida imediata se aparecer uma dívida no seu nome ou uma negativação em caso de fraude. A gente espera, né, que isso não aconteça com você ou com a sua empresa, mas é sempre melhor você se prevenir. E a Serasa está com uma promoção especial para quem é ouvinte do Tecnocast. Olha aí, quem assinar o plano Premium anual do Serasa Antifraude usando o código AP_CP30OFF tem 30% de desconto. Então, para saber mais sobre o Serasa Antifraude e monitorar o seu CPF, e-mail, passaporte e até o número do celular, acesse o serasaantifraude.com.br ou confere lá nas redes sociais @SerasaConsumidor. Todos os links e o cupom de desconto de 30% estão aqui na descrição desse Tecnocast. Caixa postal do Tecnocast, se você não quiser acompanhar com a gente, pode pular o episódio para 17 minutos e 37 segundos. Então vamos lá, Riga, qual que é a primeira mensagem aí? É do Júnior Gomes, que mandou uma mensagem no TB Comunidade, comunidade.tecnoblog.net. Ele diz o seguinte: sobre os dobráveis, eu vejo que as empresas estão mostrando umas pras outras quem tem tecnologia e coragem de lançar dispositivos dobráveis. Isso é mais pelo marketing e pela busca de inovação que depois dos retângulos ficou estagnada. Se isso de dobrável vai dar certo ou não, não sabemos, pois até pouco tempo achávamos que seriam os com partes intercambiáveis, os modulares, mas não deu muito certo. Vide a LG com a pior ideia possível para mudar os acessórios do Smart. E achei muito massa lerem meu comentário anterior no podcast. Acompanho o Tecnocast há muito tempo. Abraços. Os modulares, realmente, a gente espera que os dobráveis não sigam o mesmo fim, né, que teve os modulares. O que você acha, Nossa, Riga? cara, tinha uma época que eu tava... Até veio uma empolgação inicial, né? O Google tinha o projeto Ara, que era aquele cheio de bloquinhos e tal, né? Aí você nunca saiu do papel, né, na verdade. Nunca saiu do papel. E tinha uma ideia, tipo, a gente tava naquela época que todo ano dobrava a capacidade de processamento do celular. Então, o processador tem 100% de desempenho a mais. Memória RAM dobrou. Era 512 MB, agora tu tem 1 GB. E aí a gente tava nessa época que, putz, mas tem que ficar trocando de celular, né? Eu comprei um ano passado, já tá lento e tal. E aí tinha essa ideia de,
Você não precisa trocar o celular todo. É só você trocar um bloquinho e pronto, resolveu o problema. Mas nunca foi pra frente e se isso acontecesse hoje em dia, né, não daria certo. Porque acho que meio que se você compra um smartphone a partir de um determinado preço, putz, você fica um bom tempo com ele, né? Os micreiros, acho que foram quem se empolgou mais aí, né, com essa ideia de ter um celular modular. Mas se você for pensar bem, eu não me lembro de ter feito upgrade de processador na minha máquina nunca, na época que eu tinha PC. Porque toda vez que chegava a hora de fazer upgrade de processador, eu tinha que trocar tudo, placa-mãe, a memória RAM já tinha evoluído para um padrão novo, ou tava numa velocidade maior. Então eu não lembro de ter uma vez que eu falei, vou só trocar o processador, né? Eu sempre tinha que trocar já a placa-mãe, porque trocou o soquete, enfim, a tecnologia evolui rápido. Então, só nesse ponto de vista já não daria muito certo também pros smartphones, né? As coisas mudam. E aí, trocar placa-mãe não dá, né? No smartphone. E a gente tem o exemplo mais recente de modular, é o Moto Z, que na verdade é um smartphone, assim, comum, mas você pode colocar acessórios nele. Então, e é uma linha que tá meio esquecida pela Motorola, né? Eles colocaram ali o Moto Z compatível com 5G, que tem um módulo de 5G, mas de resto, assim, nem chegou pro Brasil, enfim, é uma linha que tá meio parada. Então, acho que, assim, modulares meio que enterrou, mas como eu falei no review do Galaxy Fold, que já está no ar, e se você não viu, veja, acho que tem público e pode dar certo, mas ainda não tá pronto. Definitivamente, os dobráveis de hoje não são, não estão no seu potencial total. Tem um longo caminho pela frente ainda. Então vamos para a próxima mensagem aqui, é do Rodolfo Catucci. Catucci? É 26 é Ti, né, que fala. Geralmente sim, se ele for italiano... Então vou falar com a moça em rato, Catucci, na TV Catucci. Comunidade, também lá na comunidade do Tecnoblog, e ele diz que eu realmente não vou conseguir entender quem se aventura a comprar o Galaxy Z Flip pelo simples fato de que é um aparelho muito caro apenas por ter uma tela dobrável. Se a configuração dele é mesmo a de topo de linha, vale muito mais a pena você comprar um Galaxy S20 em qualquer das variantes do que um Galaxy Z. Mas sempre tem o povo que vende os dois rins para comprar a super novidade, justamente para ser o diferente, ou o antenado, ou o early adopter, ou como vocês quiserem chamar aí. Parabéns por mais um excelente episódio do melhor podcast de tecnologia do Brasil. Valeu, Rodolfo. Então, eu acho que essa é uma visão... Essa visão utilitária das coisas, ela veio muito com o smartphone, né? Porque a gente sempre lança um smartphone novo, o pessoal que acompanha a tecnologia começa a ver, mas que processador que ele usa, que memória que ele usa. Mas a gente já falou em vários Tecnocasts, compra não é só razão, né? Envolve emoção também. E aí eu tava pensando, né, as compras de celulares bem lá no começo, assim, quando não tinha essa guerra de processamento. Tinha muita questão do design. E o Galaxy Z Flip, né? É design, né? É puramente isso, assim. Tanto que... um design meio... que assim, ele é um espelho. Eu, particularmente, pra mim, né, não, mas muita gente vai gostar. Então, lógico que se você comparar processador com processador, especificação com especificação, por razão, vale muito mais a pena comprar um Galaxy S20. E esse, muitas aspas, não vale a pena para um celular de $1.200, $1.300. Mas, assim, para o público normal, provavelmente sim. Mas para quem quer experimentar uma coisa nova, e a gente já tá falando, a gente sabe que tem muita gente com muito dinheiro no mundo, elas podem querer o Galaxy Z Flip. Então, assim... Quem sou eu também pra falar como que elas devem gastar o seu dinheiro? Se você gostou do Galaxy Z Flip, cara... Eu lembro que eu falei isso num Tecnocast lá atrás, acho que nos primeiros que a gente falou de dobráveis, que a parte que mais me empolga no lance das telas dobráveis é que a gente volta a ter essa possibilidade de ter uma diferenciação, de ter uma assinatura de design entre marcas. Porque hoje em dia é o mesmo aparelho, muda ali a posição da câmera, mas é vidro com metal, com fosco, não muda muito, né, de um aparelho pro outro, assim. É o mesmo formato. Tipo, sabe notebook, quando estabilizou e antes dos Ultrabooks? Era tipo, tudo era uma caixa assim, preta, que só mudava o processador e da marca que você mais gostava. Porque o resto era meio que, assim, tudo usava Intel ou AMD, tudo usava uma placa-mãe meio padrão ali, então não tinha muito o que fazer, né? Tinha umas customizações, tipo, teclado branco, com a carcaça de outra cor. Eu tive um notebook da LG que eu achei legal por ser o tecladinho branco, era bem bonitinho. Mas assim, essa diferenciação de design, eu acho que falta um pouco no mercado de smartphones, né? Eu lembro que até usei a comparação dos carros, né? Carro tem muito apelo visual. E além de ter ali a questão do motor, do consumo, da potência, da mecânica, o carro tem muito potencial na questão do design, né? O design gera muita venda
venda de carro. A pessoa já vai lá naquela concessionária porque ela gosta daquele formato, aquele modelo. E aí depois ela lida com o resto, né? E eu acho que faltava isso para os smartphones. Isso acontecia antigamente, na época que eram celulares, né? Com Nokia, você sabia exatamente qual que era da Nokia. Motorola era sempre aquele que era mais descoladinho, com luzes brilhando, piscando, dobrando, né? Tinha uns flips bem diferentes, assim. Samsung já era um pouco mais sóbrio também. Então, assim, a gente Sony lembra... Ericsson. Sony Ericsson. Futurista, nossa, eu adorava. Então, você vê, né? Tem essa coisa, a gente vê e a gente lembra. Era a assinatura de cada empresa. E hoje virou uma coisa meio uniforme. Quem sabe, com telas dobráveis, as empresas consigam trabalhar esse ponto de novo. Mas, por enquanto, como a gente viu, inclusive, com o Galaxy Z Flip, né? Os problemas que deram na tela, ainda falta, né? Ainda falta bastante. Bom, mas desde a gravação do Tecnocast passado, que a gente falou bastante de Galaxy Z Flip, a gente teve algumas novidades, umas pequenas novidades, né? Teve a questão que era uma película, na verdade, né? Os aparelhos todos têm essa película por cima da tela, o Fold tem a película, o Z Flip também tem a película, e o canal lá, Jerry Riggs Everything, não lembro exatamente o nome, ele fez esse teste depois, por recomendação, acho que de uma matéria do Verge, onde ele tirou a película plástica de cima da tela, e aí ele viu que a parte de baixo da película, onde já era a tela mesmo, ela começa a trincar conforme você tira a película. Então, realmente tem ali um material de vidro envolvido na produção da tela, que não existia antes na tela do Fold. Isso pode gerar aí pouco mais de resistência, não sei, mas ainda não é suficiente, né? Tanto que nos testes, né, se mantém aí os resultados que a gente citou no último programa, que até plástico conseguia fazer vinco, e plástico era até nível de dureza 2, assim. E o vidro começava a dar risco no nível 6 ou 7. Então, assim, ainda não dá para usar essa tela no dia a dia, vai estragar muito fácil. Então, assim, essa tal película de vidro tá lá. Factualmente existe um material, um certo nível, vamos dizer assim, de vidro misturado ali no componente, mas não tem a dureza do vidro que a gente está acostumado, que é o Gorilla Glass, né? Enfim, então muitas ressalvas ainda tem que desenvolver muito esse material aí. E tanto que teve alguns casos que o cara só de abrir o aparelho, que o aparelho já trincou todo, né? Então, aí decide, né? Se vai ter resistência, se vai trincar, enfim. Tá difícil ainda. Vamos para a próxima mensagem, vai. Tem uma mensagem do Anderson de Souza no Twitter e... Bom, eu vou ver o que vai acontecer aqui. Mas ele disse o seguinte. Ixi, vou comentar o @Tecnocast135 aqui para não gerar uma guerra nuclear no TB Comunidade. O Mobilon falou que emulação é remendo, gera muitos bugs e perde performance. Correto, correto e correto. O Mobilon acabou descrevendo o Android. #corre. Não fui eu que falei, tá? Pra começar. Eita. Vai, vamos lá. Tem umas pessoas que me xingaram porque eu chamei o Wine de emulador. E o Wine não é um emulador. De fato... o nome do Wine, né? Tipo, o Wine is not an emulator. Não, mas eu não sabia. Disso. Eu já usei o Wine, eu usei pra emular uns jogos de DOS, mas... Factualmente ele não é um emulador. De fato eu não sabia disso, então me corrijo aqui, o Wine não é um emulador. Eu usei a palavra emulador porque a mensagem do ouvinte falava que dá pra você emular, tem emulador, e eu só segui a linha de raciocínio dele e falei, emulador não é a mesma coisa que ter app nativo, tá? Então me corrijo aqui, se eu falei em algum momento que o Wine era emulador, estava enganado, o Wine não é emulador. E na parte que eu falei que eu não falei que emulação é remendo, eu falei que app alternativo é remendo, né? E o que eu quis dizer é que é um tapa-buraco, né? Se você precisa de uma switch Office no seu sistema e você não tem a switch Office, mas tem essa opção aqui que faz... É tipo Office, sabe essa coisa? É tipo Office. Assim, o pessoal que defende o Linux, acho que a gente tem algo contra o Linux, mas assim, a gente já falou pra cacete de Windows Phone nessa questão, então assim, gente, relaxa, assim, o sistema operacional que você usa não é a coisa mais importante da sua vida. Meu ponto era assim, até teve um cara que falou assim, mas então Telegram é remendo, cara, você tá desrespeitando. Não, cara, não é isso que eu tô dizendo. O que eu tô dizendo se você precisa do aplicativo X e só tem o Y é um quebra-galho.
Para você pode funcionar, se você usa de uma forma específica. Mas para uma empresa que precisa do suporte da fabricante oficial do software lá, da desenvolvedora oficial, não dá para usar o app alternativo. Então eu usei a palavra remendo como uma hipérbole. Então também me desculpo aqui, não quis desrespeitar nenhum desenvolvedor, até porque eu uso o software livre, eu uso o OpenOffice, eu uso o Telegram, enfim, calma, é só isso. Nada contra, inclusive tem alguns amigos que são. Então chega, assunto encerrado, beleza. Porra, você me ferra, hein, Riga? Última mensagem dessa caixa postal. É do @Peterson047, foi no Twitter também, e ele diz que acho que no futuro as telas dobráveis serão muito comuns, quase descartáveis. Você vai precisar apenas de uma tela ou visor, uma bateria e um transmissor, sendo que todo o processamento e a parte do sistema operacional funcionará na nuvem. Cara, eu acho que não precisa de tela dobrável pra isso acontecer, tanto que já está acontecendo, né, cara? Pois é. A gente tem muito essa ideia de nuvem como o futuro. Mas assim, onde estão suas fotos? No Google Fotos, que processa todas as suas fotos. Então, seu celular não faz quase nada pra organizar suas fotos, mas o Google faz. Seu e-mail, tá tudo sendo processado pelo Gmail. Você faz uma busca e pam, tá tudo na nuvem, ele acha, e você consegue fazer umas buscas super complexas. Você não precisa baixar um aplicativo de e-mail que faz o download das suas mensagens para leitura offline. Isso, né? Tinha aquele recurso do Outlook que você baixava os e-mails. POP3, né? Pop 3, assim, Pop 3. Nossa senhora. Desejo usar Pop 3 ou IMAP? Essa é coisa de velho, hein? Pop 3 é melhor se você quiser baixar. IMAP vai ficar tudo lá na nuvem. Mas eu acho que o que o Peterson tá falando, Riga, são de coisas tipo Google Stadia, né? É processamento mesmo, assim. Ele tá na nuvem, você não precisa ter nada na máquina. E aí acho que já é um pouquinho mais difícil. A gente vê até os desafios que o grande Deus Google está enfrentando para conseguir fazer o Stadia ser realmente funcional, não ter lag, ter os títulos, enfim. E não tá 100%. Mas assim, acho que sim. No futuro a gente vai ser cada vez mais comum isso. É porque eu acho que assim, na verdade o mundo também tem a questão do processamento na borda, né? Então, é claro que tem um processamento central ali, nuvem, Google Fotos é um exemplo disso, mas puxa, a gente consegue ter tanto processamento na palma da mão que por que não usar? Por que centralizar tudo no Google, na Microsoft, na Apple? Então, cada vez mais a gente está vendo essa computação distribuída. Então, enfim, também acho que esse não é o futuro. Não sei, acho que o futuro é tudo processando tudo e algumas coisas específicas sendo processadas em lugares específicos. A Apple concorda com você, tanto que ela faz a maior parte localmente, né? Então, com certeza. Bora pra pauta? Bora lá. Bom, em todos os noticiários que a gente liga hoje, o assunto não é outro que não o coronavírus, né? Tá impactando todas as áreas da economia, todas as áreas da sociedade, né? Turismo, tudo mais. E não poderia ser diferente no mundo da tecnologia. Então, explica pra gente aí, Riga, como é que começou isso? No começo a gente não botou muita fé, né? Que ia se espalhar, que ia prejudicar eventos e produção de componentes, mas a coisa já tá meio séria, né? No começo, né? Tava todo mundo meio que minimizando o coronavírus, né? Existia aquele medo, mas a gente não sabe muita coisa sobre coronavírus ainda e tal, mas tinha aquele, mas a taxa de mortalidade do coronavírus é muito baixa, então é tipo uma gripe mais forte e tal. Só que quando ela se espalha pelo mundo, ela começa a afetar alguns setores da economia e, com certeza, por ter se originado na China, o setor de tecnologia com certeza é um dos mais afetados. Afinal de contas, tudo é produzido lá, né? A gente viu no começo, por exemplo, a Xiaomi fechou as lojas por uma semana. Mas aí, assim, era no novo chinês, né? Tipo, coronavírus, a gente não sabe muito bem o que fazer, aí beleza. Fecha uma semana, a gente viu o que acontece, depois a gente reabre e tal, né? Uma coisa meio, tipo, pareceu muito temporário inicialmente. E as medidas eram muito brandas, tipo, o Facebook, ele limitou as viagens de funcionários à China. A gente sabe que essas empresas de tecnologia, Facebook, Apple, Intel, tem muita viagem pra China. Uma vez eu vi uma apresentação da United, cara, a maior empresa
que compra passagens da United é a Apple. A Apple é uma das empresas que mais compra passagens da United e na rota São Francisco-Xangai. Então, assim, é muito movimentado esse ramo. Então, Facebook limitou as viagens, aí a Foxconn soltou uma nota dizendo que não, produção de iPhones tá tudo ok, assim, não vai afetar em nada. Sendo que na China já tava começando a aumentar o número de casos, né? Não era, 15 mil, mas já tinha uns sinais, assim. Se espalhando muito rápido, né? Já tava espalhando muito rápido. E daí, depois começou o primeiro grande evento de tecnologia do ano é a MWC, que acontece todos os anos em Barcelona, que é simplesmente o maior evento de tecnologia móvel do mundo, e as empresas começaram a cancelar suas participações no evento. E daí a gente viu que, isso aqui é sério. Isso aqui deve causar um belo impacto no ano todo, assim. E eles começaram também tentando reduzir o estrago, né? Tentando minimizar o impacto do problema. Aí, primeiro, se eu não me engano, a primeira empresa a cancelar, a primeira empresa grande, né? Foi a LG, depois vem o Sony, depois vem o Amazon, Nvidia, Intel, até chegar a 40 empresas. Quando chegou em 40 empresas, eles falaram, olha, agora a gente vai ter público, mas não vai ter empresas aqui. Aí ferrou, né? Aí complicou. Precisou chegar a 40 empresas pra perceberem, gente, eu acho que isso aqui não vai rolar, não, né? E eles tinham uma reunião programada que acho que era para 2 semanas antes do evento ou algo perto disso. E assim, eles anteciparam a reunião para discutir se continuaria o evento ou não. E aí nessa reunião disseram que decidiram por continuar. Mas aí no mesmo dia, um pouco mais tarde, a reunião foi de manhã e quando foi de tarde disseram, não, vamos cancelar mesmo porque, cara, não tá vindo ninguém, né? Aí você imagina o impacto que isso causa em Barcelona, né? Porque o evento movimenta o setor hoteleiro, movimenta as lojas locais, restaurantes, etc. São 14 mil empregos temporários que o evento gera lá. Você imagina então o impacto que isso causou na economia, além do prejuízo que as empresas que iriam participar tiveram, teve o prejuízo também na economia local, né? Eu fiquei pensando, né, porque a LG quando a LG resolveu que não ia pra MWC, eu fiquei, é uma empresa grande, né, geralmente a LG usa a MWC para apresentar seus primeiros lançamentos desse primeiro trimestre. A Samsung faz evento próprio, já faz algum tempinho, acho que só o Galaxy S9 que foi em Barcelona, mas todos os outros Galaxy S ultimamente têm sido evento próprio, né, então não ia ser impactado. Mas a LG geralmente tem o topo de linha novo, da linha V na MWC, apresenta uns intermediários novos. A Sony também aproveita para lançar muitos celulares, inclusive bem interessante o design dos celulares novos, acho que o pessoal gostou bastante. Não sei se eles foram influenciados pelo fato de que não vai ter no Brasil, né, que por isso parece mais bonito do que realmente é, mas são celulares bem interessantes e assim, como que a MWC foi cancelada, cara? O Riga não superou ainda. Cara, como assim ela não acontece, assim? Não existe MWC 2020. Imagina o que é... Pra quem já cobriu uma MWC, e eu já tive a oportunidade de cobrir algumas, Barcelona não é uma cidade muito grande, mas ela fica totalmente preparada pra feira. A MWC é um evento que, assim, deve pagar as contas de boa parte da cidade no ano, né? Porque ela movimenta muito dinheiro, tem muitos empregos que são criados por causa da feira. E engraçado, até porque em mais de um ano, na época da MWC, justamente, tinha greve de metrô. Porque parece que os metroviários de Barcelona escolhem essa época do ano pra fazer greve, pra reivindicar maiores salários e tal. Então sempre tem alguma coisa ali. E às vezes tem protesto na saída da feira, né? Então, 5, 6 da tarde tem... Enfim... protestos meio estranhos. Mas, assim, é uma feira que ela muda a cidade, né? Ela tem bastante influência. É tipo CS e Las Vegas. Esse ano, né, o Gary Shapiro, que é o presidente da CTA, que é a organização que organiza a CS, ele disse que, assim, a gente pretende expandir a CS, mas a gente tá limitado pelos limites da cidade de Las Vegas, porque é uma feira que tem 180 mil convidados, né, participantes, e Las Vegas tem 150 mil quartos de hotel, né, então, meio complicado. A MWC Barcelona é a mesma coisa. Essa questão dos eventos, a gente tá falando muito da questão local, né, como isso afeta a cidade de Barcelona, mas o mês foi se desenvolvendo, né, e os números foram mudando e foram crescendo rapidamente. A China fez
a mudança do método que ela utilizava para identificar os pacientes que estavam infectados, né? E no dia da mudança, esse número saltou, foram 19,4 mil novos casos identificados quando eles alteraram o método. E depois esse número foi, a quantidade de novos casos identificados por dia foi caindo, né? A China realmente está parando, o povo não sai mais na rua, as ruas estão desertas, né? Então são medidas para justamente conter o avanço da doença. E de ontem para hoje, a gente está gravando numa sexta-feira, dia 28, de quinta para sexta já foi o menor número identificado de novos casos dentro da China. Então agora, no momento, já tem mais casos, o número está crescendo mais rápido fora da China do que dentro da China. Esses são os números oficiais, segundo a OMS. Mas assim, agora começou os impactos no mundo todo, né? Hoje mesmo a Suíça decidiu que eventos com 1.000 pessoas ou mais estão proibidos no país. Então, Proibidos. Não pode. Não pode mais ter evento, e isso é uma medida temporária, óbvio, mas enquanto todos nós, né, tentamos evitar uma epidemia, né, do coronavírus, que inclusive, segundo a OMS, o risco já é muito alto de ser uma epidemia, então a Suíça já tomou essa medida, e a gente deve esperar esse tipo de medida agora pelo mundo todo, conforme os novos casos vão aparecer. Os governos locais vão tomar medidas para que as pessoas circulem menos, para que elas se aglomerem menos, né? Então, o que começou surpreendendo muita gente aqui no mundo da tecnologia, que foi o fim, o cancelamento da MWC, né? Já deve aí acontecer em todos os tipos de eventos em países que estão tendo mais casos, né? E no Brasil, hoje, dia 28, sexta-feira, já foram confirmados 182 casos suspeitos de coronavírus. Então, é para se cuidar mesmo. Então a MWC não aconteceu esse ano. A gente, né, as empresas fizeram lançamento por comunicado à imprensa. A Huawei foi lá pra Barcelona mesmo assim, né? Ela é a patrocinadora master da MWC, tá no crachá de todo mundo. Fez um evento lá no pavilhão italiano, onde ela faz todo ano. Mas enfim, não teve MWC e tem mais uma conferência que não deve acontecer, porque, não sei, assim, no momento que a gente tá gravando, 28 de fevereiro, sexta-feira, essa feira teoricamente ainda vai acontecer, mas talvez não aconteça em março, que é a Game Developers Conference, né, que é a GDC, porque... Cara, os maiores patrocinadores cancelaram a participação. Então, eu tenho uma lista aqui dos Diamond Partners, né? Que são as principais marcas que, né, cuidam da feira, fazem os maiores lançamentos. E tem lá, Amazon cancelou, Epic Games cancelou, Facebook cancelou, Microsoft cancelou, Sony cancelou. Então, sobrou assim, Google, Intel e Nvidia. Mas assim, se é uma conferência de games e não tem Microsoft nem Sony... É meio complicado você fazer uma conferência para desenvolvedores de games, né? Então, assim, eu acho que talvez não vá acontecer de verdade. Assim. E o pior é que é ano de console novo, né? É ano de console novo, né? Claro que tem outros eventos ao longo do ano, né? Tem E3, mas parece que isso tá durando tanto tempo, né? Porque eu não sei, no final de janeiro eu tinha a impressão de que, daqui a um mês isso resolve, né? Quando eu tava no ônibus com os colegas jornalistas, o pessoal comentando, nossa, mas será que vai rolar, por exemplo, Olimpíadas de Tóquio, né? Eu falei, mano... Duas coisas vão acontecer até as Olimpíadas de Tóquio, né? Que são em julho. Ou todo mundo já virou zumbi, ou já resolveram isso, né? O surto, o coronavírus já foi controlado, né? Porque não é possível que vai durar tanto tempo assim, né? E hoje em dia, os próprios organizadores das Olimpíadas dizem que existe uma possibilidade real de que isso aconteça, né? Cara, são 78.824 no momento dessa gravação, casos só na China. Mais 3.664 fora da China. Né? Isso são casos de coronavírus, mas não mortes. Aí morte é uma taxa pequena para o coronavírus, por enquanto é 1,5% fora da China, a taxa de mortalidade, e 3,5% na China. Lá é mais alto, inclusive tem um vídeo do Átila, do Nerdologia, que ele explica por que acreditam que na China é mais alto, porque homens fumam muito, enfim, tem algumas coisas lá que eu não vou me arriscar a explicar porque não é minha área, né? Mas esses são os números oficiais, 3,5% a mortalidade na China, 1,5% fora da China.
China. E atinge principalmente um público 60 a mais, né? É quem sofre mais com a questão de mortalidade. Então, assim, é um vírus que a taxa de mortalidade dele não é tão alta comparada com outros vírus, porém, ele se espalha muito rápido. Eu tô vendo números aqui no G1, o H1N1 chegou a 3.430 e o SARS chegou a 8.422 casos de infecção. A taxa de mortalidade deles era muito mais alta. O SARS era 10,87%, o H1N1 era 23,20%, ou seja, muito mais mortal, né? Mas você percebe que ele se espalhou bem menos, né? E o coronavírus não. É realmente impressionante a velocidade com que ele está se espalhando. É por isso que a preocupação agora é dos outros países fora da China, né? Porque a China, o governo chinês divulgou um relatório recentemente dizendo que se tudo se mantiver no ritmo atual, o surto estará controlado dentro da China até o final de abril. Não quer dizer que não vão ter casos ou não vão ter mortes, mas vai estar num nível mais controlado, num nível mais seguro. Mas aí a gente entra naquilo que você falou, né? Isso na China, que foi o epicentro de tudo. Agora, no resto do mundo, a gente está começando a vivenciar o que a China, ou está sob risco, né, de começar a vivenciar o que a China passou nos meses de dezembro e janeiro, sobretudo janeiro. Então, a nossa preocupação agora efetivamente chegou em escala global, né, porque a China serviu ali de palco para o problema, mas também a gente tem que lembrar que o governo é meio de tapear os números, né. Você pode ter um problema maior lá do que de fato é, e no final das contas, se você usar os números oficiais da China, de repente você não consegue ter um parâmetro bom para controlar o surto em outros países. Então, assim, em termos sanitários, em termos epidemiológicos, a gente realmente precisa estar preocupado mesmo. Não é aquela preocupação, meu Deus, será que se eu pegar o metrô, eu vou ficar contaminado? Não chega nesse ponto, né? Mas no nível das autoridades, já é um assunto que merece bastante atenção. Grupo de risco, 75% das mortes tinham outras doenças, como diabetes, hipertensão e problemas respiratórios, e 80% tinham mais de 60 anos. E aí a questão é a seguinte, você citou o metrô. Sim, o metrô também pode ser um risco, dependendo de onde você coloca a sua mão, né? Então, relar ali no suporte, ali no pegador do transporte público, depois você coça o olho, nariz, a boca, né? E entra em contato com mucosa. Se tiver o vírus ali, você pega também. E se você tiver contato com saliva, né? De gente falando com você que esteja contaminada, espirrando. Então, assim, tem uma série de cuidados. Outra coisa, às vezes contato, apertar a mão, ou se você tocou numa superfície, depois tocou no seu celular, aí, sei lá, você lavou a mão, mas o celular ainda pode estar com o vírus vivo ali, né? Então, assim, realmente muita coisinha que você começa a ficar paranoico, né? Onde eu relei. Porque, se você observar bem, esses são os mesmos meios de contaminação de um resfriado comum, por exemplo. Ou de uma gripe, né? A gripe é um caso, acaba sendo um pouquinho mais forte. Uhum. Mas os meios de contaminação são os mesmos. Sim, e aí então, o que acontece? Você vai, por exemplo, pegar o metrô, beleza. Você pode tomar lá os seus cuidados. Você pode, sei lá, andar com um frasco de álcool gel na sua bolsa. Aí você lá limpa a mão de hora em hora, por exemplo. Mas, cara, isso vai reduzir o risco, né? Não vai efetivamente te livrar do problema. Então, não dá pra entrar em paranoia achando, meu Deus, eu vou ficar só em casa porque senão eu vou pegar o metrô, vou pegar o ônibus, vou ficar contaminado pelo coronavírus. A questão é realmente tomar cuidado básico. E aí, você perceber que tem problema, você vai pro hospital, né? Aí você procura auxílio. Na verdade, as orientações que eu li são as seguintes: se você tiver com qualquer tipo de gripe, se isola, não sai de casa. E lógico que os governos estão monitorando, né, as regiões que estão tendo os surtos, e nessas regiões eles estão impondo medidas para que as pessoas realmente não saiam de casa. Então, faculdades fecham, colégios fecham, comércio fecha, fábrica fecha, e aí a gente chega no ponto que é o que a gente está trazendo para o nosso podcast, que é como é que fica a tecnologia com isso tudo. É ano de lançamento, tem produtos novos chegando, como eu falei agora há pouco, tem os consoles, tem os novos smartphones, Samsung, Apple, enfim. Só que assim, as recomendações das áreas onde estão acontecendo os surtos estão sendo essas. Não saia de casa, shoppings fecham. Se não fecha por obrigação, fecha porque as pessoas não estão mais saindo de casa, então não faz sentido deixar aberto, né? Então a gente vai começar a ver tudo isso acontecendo. E isso afeta todo mundo, porque as pessoas param de consumir, elas param de produzir, né? E, aí afeta a economia inteira.
Na China, por exemplo, teve vários casos de fábricas que falavam assim, olha, tem um funcionário que está com suspeita de coronavírus. E aí que eles fazem, olha, então beleza, vamos dispensar todo mundo, porque se esse funcionário está contaminado, outros também podem estar contaminados, ou pior, você pode ter um quadro de um funcionário passar para o outro, que passa para o outro, e aí que eles resolveram fazer, fecha a fábrica, pelo menos até ter certeza de que aquele funcionário está realmente contaminado ou não. E aí isso vai se refletindo numa escala, né, porque isso a gente está falando de uma fábrica, mas também tem escritórios, também tem lojas e etc. O serviço de transporte na China também está bem prejudicado, então... Fábrica na China, né, cara? E quando a gente pensa, por exemplo, nos países como o Brasil, a gente tem fábricas, muitas aspas, que montam celulares, só que as peças, elas são feitas na China, em fábricas em alguns locais do mundo. Então, por exemplo, a gente não consegue fazer um processador aqui, a gente não consegue produzir uma tela LCD, uma tela AMOLED do jeito que as fábricas na China produzem. Então, a gente tem que importar as peças meio que prontas, e aí, no final a gente produz mais o resto e monta e, né, surge um smartphone novo. Só que daí, por exemplo, aqui a gente, pelo menos nesse dia que a gente tá gravando, né, a gente só tem um caso confirmado no Brasil, e claro que tem mais casos suspeitos, né, ainda estão em análise, isso demora um tempo pra fazer, mas isso gera esse problema em escala, porque se a gente não recebe peça da China, a gente não consegue montar um celular. Porque não tem o que fazer. A gente não vai produzir aqui. E esse primeiro semestre, esses primeiros meses do ano, são meses que a gente tem coisas importantes chegando, né? Tipo Galaxy S20, tipo Galaxy Z Flip. E a Motorola queria montar o Razer aqui no Brasil. Então a gente tem umas coisas que deveriam estar chegando, mas com fábrica parada não tem muito o que fazer. Então a gente tá na dúvida, por exemplo, a Samsung marcou um evento para dia 11 de março, aqui em São Paulo, para anunciar esses smartphones novos aqui no Brasil, falar preço e tal. Mas a gente fica na dúvida, né? Primeiro, se eles vão ser lançados mesmo, né? E quando que eles vão começar a ser vendidos? E também, por quanto, né? Porque, meu filho, com esse dólar a 4,51, eu vou... acho que esse ano vamos bater alguns recordes aí, viu? Você citou a questão das fábricas, né, aqui no Brasil. Tem um levantamento da Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica, que já aponta que 22% das 50 indústrias que foram pesquisadas no Brasil já podem paralisar suas atividades nas próximas semanas por conta da questão do abastecimento, né? A China, ela não é só um grande mercado produtor, como ela também é um grande mercado consumidor. Então, se as pessoas param de ser na rua, elas param de ir trabalhar na China, começa a faltar componente, como o Riga acabou de citar, em outros países, não só no Brasil, mas também começa a diminuir o consumo. Então isso afeta até o agronegócio brasileiro, que exporta muito para a China também. Então a gente pode começar a ver déficits aí na balança, e no sentido de não conseguir exportar tanto quanto estava exportando, porque o consumo está diminuindo na China também. Falando especificamente de mercado de tecnologia na China, em janeiro de 2020, em comparação com janeiro de 2019, a queda nos envios de celulares, né, as lojas, né, os shipments, que não são vendas, porque não dá, é meio difícil contabilizar venda, mas envio dá para contabilizar, caíram 40%. E as marcas domésticas, né, elas caíram, tipo Huawei, Xiaomi, Oppo, a queda nos envios caiu 42%. Então o tombo foi ainda maior nas marcas locais. E aqui no Brasil, a gente pega como um bom exemplo de indústria afetada a Motorola, né? Porque a Flextronics, que fabrica os aparelhos da marca aqui no país, deu 10 dias de férias coletivas para os funcionários no mês de fevereiro, pegando ali também um pouco de embalo no carnaval. E para março já anunciou mais 10 dias. E tudo porque não estão recebendo componentes vindos da China. E a gente também vê esse problema prestes a acontecer na LG. A LG também anunciou que vai fazer um período de férias coletivas em março. A Samsung parou por 2 ou 3 dias em fevereiro e também pode acabar parando nas próximas semanas. E isso a gente está falando só do setor de eletrônicos, né? Se você pegar o setor eletroeletrônico como um todo, que aí você considera, por exemplo, fabricantes de geladeiras, fogões, etc., que também recebem peças vindas da China, o efeito pode ser ainda maior no curto ou médio prazo. Basta a gente levar em conta que a BINE, né, que é essa Associação Brasileira
da indústria elétrica e eletrônica que o Mobilon citou, ela disse que num levantamento recente, 57% das indústrias associadas a ela no Brasil já tem algum problema de abastecimento. Não quer dizer que elas pararam, mas elas já estão começando a sentir alguns problemas. Vale lembrar que Bem, todo mundo sabe que a Samsung é a empresa que mais vende celular no Brasil, mas tem gente que esquece que a LG é a terceira maior vendedora de celulares no Brasil. Por mais que ela não, sei lá, não consiga emplacar modelo high-end aqui, nem em outro lugar, eu acho. Ela vende muito celular intermediário, muito celular barato e está em terceiro lugar aí em vendas de celular e a Motorola em segundo, né? Então é um impacto muito grande que tem no país de você não produzir, bem, de não montar aqui, porque essas empresas se adaptaram, né, às políticas do Brasil. Você não precisa pagar o imposto de importação no celular inteiro se você montar aqui. Elas fizeram as fábricas, agora não tem a peça, né? E outra coisa que tinha sido comentada aqui é que a China prevê que até o final de abril esse contágio esteja normalizado, né, que não esteja mais crescendo casos, e que geralmente o contágio ele cresce numa curva de S, né? Ela começa sendo algo mais exponencial, que vai crescendo muito, muito rápido, e com todas as medidas assim de contenção ela vai parando. A questão é que a China consegue fazer essas medidas de controle muito mais fácil do que em outros países, porque eles são, né, são um país autoritário, né? Então qualquer coisa que eles falam, todo mundo tem que ficar em casa, todo mundo fica em casa e acabou, né? E vai ter que... A gente tem uma cidade de 11 milhões de habitantes que é o epicentro do vírus. Fecha a cidade. Pronto. Ninguém sai, ninguém entra. Pronto. Resolveu. Resolve. Entendeu? Agora, em outros países vão ter que fazer a mesma coisa para também conseguir fazer essa curva em S, né? De ser um crescimento exponencial que vai parando até chegar num limite, né? Senão a gente vai ter problemas daqui para frente, por exemplo, sei lá, em junho tem WWDC da Apple. Será que vai ter mesmo? Olha, eu não sei, mas... Assim, a Apple não falou nada, mas olha, a conferência de desenvolvedores do Facebook, que é a F8, ela tem mais ou menos o número de participantes da WWDC, né? 5 mil. WWDC geralmente tem 6 mil. E acontece exatamente no mesmo centro de convenções. Os dois eventos para desenvolvedores acontecem no mesmo centro de convenções em San José, na Califórnia. E tem uma diferença, assim, de um mês entre uma conferência e outra. Então, o Facebook já cancelou, a gente não sabe muito bem como que essa epidemia vai se comportar. Então, imagina um lançamento de produto da Apple que não vai ter um evento e pessoas gritando pro Tim Cook. Vai ter um release ou alguma coisa muito menor, né? Agora eu queria falar um pouquinho sobre a questão das fake news que estão saindo, né, com relação a o que funciona, o que não funciona, ou receitas milagrosas. Vocês já foram impactados aí por WhatsApp, por Facebook? Como é que tá? Olha, eu vi um vídeo de um cara começando já dizendo que é um químico autodidata. Eu vi. Meu Deus do céu. E assim, manda isso pra mim depois. É uma confiança tão grande de não saber o que tá falando que eu fico impressionado só, sabe? Porque é uma coisa que, que a pessoa acredita realmente. Não, é assim. Por exemplo, ele fala que o álcool em gel ou álcool em qualquer forma não adianta pra conter o contágio. Fala que é basicamente água. Fala que o álcool em gel tem mais de 70% de água, sendo que o álcool gel 70% é 70% de álcool. O né? contrário. Então, é o mínimo que a pessoa tinha que saber e não sabe, e o vídeo tá se espalhando. Tá bombando, Nossa. Eu recebi também. O cara fala que ele é engenheiro... Não, ele fala que ele... Qual que é a denominação que ele usa? Ele é autodidata... Isso, é um químico autodidata. Químico autodidata, que desde 95 ele já trabalhou em várias empresas químicas, e ele já teve várias empresas químicas também. Então, nenhum nome, ele só fala vários, né? Porra, ele conseguiu falir várias empresas químicas que ele criou, né? Porque... então. Porra. Enfim, aí ele fala essas coisas e chegou no grupo da minha família isso também. Gente, é fake, tá? Usem álcool em gel, é uma das coisas que está sendo recomendado, inclusive, pra ter sempre à mão ali, se você tá sempre na rua. Já eu recebi uma mensagem do diretor do HC, né, Hospital das Clínicas de São Paulo, dizendo que você tem que tomar vitamina C, comer fígado de boi, tomar chá de erva doce 2 vezes por dia. Então o
Alecrim você tá protegido, né, Alecrim? Tomar Eu não chá gosto de aí. fígado de boi. Não, mas os chás aí que você toma... O chá sim. Agora, o detalhe interessante sobre o chá, no caso especificamente da erva doce, é que ele fala assim, olha, o chá de erva doce tem a mesma substância que o medicamento Tamiflu, que é usado para tratar a gripe H1N1. Ou seja, ele se trata o H1N1, vai tratar também o coronavírus, né? Então é realmente infalível. E aí ele fala assim, olha, toma o chá de erva doce como se fosse café, após as refeições. Ou seja, você não vai tomar para ficar ali calminho nem nada, você vai tomar para prevenir o coronavírus. Aí se você tomar isso, você tá salvo pro resto da sua vida. É tipo uma vacina. Eu recebi também uma mensagem falando que, no grupo de família, né, um print que o doutor, não sei do que lá, disse que tomando vitamina D, aquela superdosagem que tá na moda lá, 10 mil I por dia, você tá protegido porque sua imunidade vai combater o coronavírus, você não pega e tal. Então assim, gente, não tem receita milagrosa, tá? Sigam os números oficiais. Alguns a gente citou aqui no programa. Grupo de risco, mais de 60 anos ou que tem problemas respiratórios, são quem tem maiores riscos realmente, né, de falecer, de ter alguma complicação aí. E o básico, lava muito a mão, se tá gripado não sai de casa. O Ministério da Saúde informou que eles vão antecipar a vacinação de gripe desse ano para março, mas a vacinação da gripe, a vacina não combate o coronavírus, ela combate gripe normal. Eles estão antecipando a vacinação e recomendam que todos se vacinem, porque se você já tiver vacinado, você sabe que caso pegue uma gripe, não é gripe, né? Você já está vacinado. Então eles querem evitar que no momento que aconteça o surto aqui no Brasil, que é muito provável que vá acontecer também, quando começam a aparecer os casos, tal, se o governo não consegue controlar lá de início, isso se espalha muito rápido. Então o que eles querem conseguir com isso é que os hospitais não fiquem sobrecarregados com pessoas que estejam só com uma gripe comum que você trata lá na sua casa com um remédio que tem na farmácia, né? Então, realmente, quem puder, quando começar a vacinação, se vacine para já eliminar da conta aí uma possível gripe normal. E lavar muito a mão, álcool gel. A Organização Mundial da Saúde também recomenda, se você precisar espirrar, não cobrir com a mão, cobrir com o braço, porque é uma forma de você, se você tiver o vírus aí, qualquer coisa, você não vai conseguir contaminar outra pessoa. E também eles falam que máscara facial não precisa, a menos que você já tenha o sinal de qualquer gripe, de qualquer doença. Se você tiver normal, não precisa usar uma máscara porque ela não previne nada, ela só previne que você transmita para os outros, mas não que você receba, que você tenha o contágio. Eu acho muito triste que a gente tenha essa nova epidemia justamente no momento que as pessoas se tornaram tão burras e aparecem grupos anti-vacina. Então, por exemplo, o sarampo tinha sido erradicado no Brasil e agora voltou. Tem gente morrendo porque vacina faz mal, eu não sei o que lá, blá blá blá. Então, grupos anti-vacina e grupos terraplanistas, pelo amor de Deus, gente, o que vocês... Sumam. Sumam. Não se vacinem, sumam, né? Mas vacinem os filhos. Vacinem os filhos. Vocês podem não se vacinar porque é seleção natural, vocês morrem e tudo bem. Mas, por favor. Eu vou deixar no post também um link do Ministério da Saúde, onde eles estão reunindo fake news. Então, para quem tiver com dúvida ou tiver dificuldade, às vezes, de procurar no Google, deixa o link salvo, mostra pra família, pode ser útil também. Tem que tomar cuidado também, porque tem algumas pessoas aproveitando o coronavírus não para disseminar fake news, mas para aplicar golpe. A própria Organização Mundial da Saúde falou, a gente não pede nenhum dado por e-mail, não pede para você visitar nenhum link fora do site oficial da OMS, porque tem algumas pessoas que estão mandando e-mail, né, para conseguir dados pessoais falando que é da Organização Mundial de Saúde e que precisa do seu nome, do seu endereço, número do cartão de crédito, CVV, e eles falam, pelo amor de Deus, não, não mandem nada para essa pessoa, é golpe. Dando sequência aqui na nossa pauta, saiu uma nova pesquisa que indica que o Uber gera mais poluição que outros meios de transporte. A gente já gravou um Tecnocast, se eu não estou enganado, foi o 106, onde a gente falava sobre Uber juntos, onde já havia uma pesquisa neste Tecnocast indicando
algo nesse sentido, né? Que o Uber poluía mais. Mas agora temos novos dados, né, Riga? Novos dados. A gente também tinha pesquisa dizendo que esses aplicativos de transporte contribuem para piorar o trânsito, então, assim, mais ataques contra os aplicativos. E é estranho, né? Porque o pessoal ficou puto com a gente, porque a gente divulgou um estudo, né? Mas o negócio é o seguinte, muita gente se confundiu achando que mas viagem de Uber não é a mesma coisa que viagem de carro. E a grande questão desse estudo é que ele explica o tal do dead heading. Então, heading seria algo como posição, né? Dead, morto. Então, alguma coisa quando o motorista não está indo para uma direção específica. Ou seja, quando ele terminou uma corrida e ele ainda não pegou a próxima corrida, e quando ele está se movimentando, quando ele está se deslocando sem nenhum passageiro dentro do veículo. Como nesses aplicativos de transporte existe essa questão, esses carros acabam circulando mais do que um carro particular e, portanto, eles emitiriam mais poluição. Então, segundo essa pesquisa, um carro de Uber, por exemplo, emitiria 47% mais poluição do que um carro particular, que é bastante coisa. E em relação aos meios de transporte em geral, tipo bike, ônibus, trem, etc., em média seria 69% mais poluição. E eles dizem que eles mostram dados ali para sustentar a afirmação de que as pessoas, elas não só estão substituindo o carro particular por um Uber, como elas também estão deixando de usar outros meios de transporte, ou então estão fazendo mais viagens porque o Uber existe, né? Uhum. E, claro, a gente está usando o Uber como um termo genérico, mas o estudo abrange tanto o Uber quanto o Lyft, e se ele fosse feito no Brasil, incluiria 99, qualquer outro aplicativo de transporte, não é para uma empresa também, específica. Né? A lógica é a mesma. O táxi também roda sem passageiros, tipo, terminou uma corrida, tá indo, que vá para o ponto de táxi, que é o método mais antigo, terminou uma corrida, tá indo para o ponto de táxi, essa distância que ele percorre, um carro particular não percorre. Ou foi chamado numa corrida, saiu do ponto de táxi para ir buscar o passageiro. Essa distância também não é percorrida por um carro particular. Então esses trechos vão somando, às vezes até duplica a quantidade de distância que o carro roda. E aí dobra a poluição também. Os pesquisadores só fazem uma ressalva quanto aos táxis, porque eles dizem que Uber é uma coisa muito nova, então as cidades ainda meio que não sabem muito o que fazer, enquanto o táxi é regulado há muitas décadas. Sim. E a gente sabe de todos os problemas. E, por exemplo, na Europa é muito comum incentivos para que os taxistas tenham carros elétricos. Na Califórnia também é muito comum ter carro elétrico em vez de um carro combustão, padrão, assim. Então, como tem essa questão e como o número de táxis é muito mais limitado, então o impacto negativo dos táxis é um pouco menor. Basicamente é menor porque eles limitam a quantidade de carros que pode circular. Limitando a quantidade de carros, o preço é mais alto e sendo o preço mais alto, menos pessoas usavam quando era só táxi, né? Agora, como o Uber tem mais oferta, né, as pessoas, e o preço é menor, as pessoas, obviamente, por comodidade, o táxi tem um limite, mas o Uber você pode usar, né? Como você tem muito mais disponibilidade, mais pessoas podem conseguir usar um carro para ir de um ponto A até um ponto B. Tanto é que existe um limite que eu lembro que antes do Uber chegar ao Brasil, para pegar um táxi em época de chuva, por exemplo, aqui em São Paulo, era muito difícil, sabe? Porque você só via carro de táxi passando na rua cheio de gente. Agora esse problema também acontece, mas com uma frequência muito menor. Só que assim, acontece com Uber, né? Às vezes se você pega um dia chuvoso, por exemplo, um trajeto que você costuma fazer, que você espera, sei lá, 5 minutos por um Uber, e você tá numa condição adversa, chuva, um acidente que causou trânsito, alguma coisa do tipo, você aumenta ali para 10, mas ainda tem carro. Agora, no passado mais não tão distante, realmente eu já cheguei a ficar 1 hora esperando táxi, alguma coisa desse tipo. Então você vê como realmente tem um volume, uma oferta maior de carros, né? E acho que também é uma questão de oferta e demanda, né? Como tem muita gente usando, também tem muita gente partindo para prestar esse tipo de serviço. Eu fico pensando só qual seria a solução, né? É óbvio que o jeito é usar mais transporte público, mas aí a gente entra naquela discussão de sempre, né? O transporte público é de má qualidade. Pois é. Tem todos os problemas que a gente já discutiu em outros podcasts também, em outros Tecnocasts. Mas, enfim, é um dado interessante para ter em mãos. E a culpa não é do Uber, a culpa é das pessoas que estão usando cada vez mais o Uber. E aí cada um tem seus motivos, né? Não vou culpar ninguém, mas eu digo assim, não vamos pensar que a culpa
culpa é da empresa. Quem está usando somos nós. É que não chega a ser uma questão de culpa, né? Na verdade, é como é uma, digamos assim, um efeito colateral dessa movimentação, desse novo tipo de mercado. Porque se a gente pegar, por exemplo, a questão do transporte público, eu conheço muita gente que deixou de usar ônibus ou metrô e partir pro Uber, mesmo gastando um pouco mais no final do mês, porque percebe que... comodidade, né? Então, você vai chegar no seu trabalho com a roupa menos amassada. Aqui em São Paulo, por exemplo, a gente já viu uma movimentação no sentido de trocar os ônibus por veículos com ar-condicionado, mas eu acho que 70% ou 60% da frota, não lembro direito, ainda é a frota tradicional que não tem ar-condicionado. Aí você pega um dia de calor, se você for sentado, você vai ficar com a camisa grudada no banco, sabe? Quando a pessoa começa a colocar isso na ponta do lápis, ela vê, olha, eu vou gastar um pouco mais, mas eu vou chegar menos cansado no meu trabalho, eu vou chegar com a roupa inteira. Então, é melhor partir pro Uber mesmo. Não, né? Eu concordo. Eu falei, na verdade, eu falei culpa porque, assim, nos comentários de posts sobre Uber, o pessoal sempre politiza a coisa e aí quer arrumar o culpado e tal. Então, assim, só pra conscientizar que é a gente que tá usando. Eu mesmo troco o ônibus pelo Uber. Eu tento usar o metrô sempre que possível, porque metrô é muito fácil, né? Mas ônibus, assim, tem a questão da linha, às vezes você não sabe, às vezes tá lotado. Nossa, ônibus é mais complicado. Horário, né? Se tem uma frequência alta ou não de ônibus, enfim. Tem vários fatores. Uhum. O problema tá nas pessoas, tanto que uma das soluções possíveis, né, apontadas pelo estudo, é que as pessoas peguem mais carros compartilhados. E carros compartilhados no sentido de chamar, por exemplo, Uber juntos. Acho que a 99 também tem uma modalidade assim. Você chama, normalmente você não pega na frente da sua casa ou na frente do seu trabalho, você se dirige a um ponto e pega o carro com outra pessoa que já estiver lá dentro, ou o motorista vai pegar no meio do caminho. E isso, claro, colabora tanto na questão da poluição quanto do congestionamento, né? Mas menos carros nas ruas com só o motorista e um passageiro ali dentro, né? E a Amazon inaugurou o Amazon Go Grocery, que é um supermercado sem caixas e sem filas, assim como a gente já tinha visto o Amazon Go, mas o Amazon Go era um conceito ali, era um teste da Amazon, mas agora é pra valer, então? Começou? Então o Amazon Go já tinha se expandido para algumas cidades, mas era meio que, sabe, loja de conveniência, vende umas coisas ali. Se você quiser um sanduíche, você vai lá e pega, né? Não tem em muitos locais. Se você quiser um suco, você vai lá e pega, mas o Amazon Go Grocery é um supermercado, né? No sentido de que você pode ir lá e comprar as batatas para você cozinhar hoje à noite, assim. Então, e a própria Amazon disse que ela teve alguns desafios para fazer um supermercado de verdade com a tecnologia do Amazon Go, que é basicamente o seguinte, eu já fui em um Amazon Go, acho que era em São Francisco, se não foi em São Francisco, foi em Nova York, mas, enfim, as duas cidades têm, e você entra, tem só uma catraca, você tem que abrir o aplicativo do Amazon Go no seu celular e apontar o QR Code pra catraca pra se identificar. E a partir daí, você tá num supermercado e se você quiser alguma coisa, você pega e coloca numa sacola, coloca na mochila, coloca na sua bolsa e quando você terminar de comprar o que você quer, você vai embora. Não precisa se identificar de novo. Você simplesmente passa pela catraca e tchau. E aí dali a uns 2 minutos, vai chegar uma notificação no seu celular dizendo, você comprou isso, nós debitamos X dólares da sua conta da Amazon, afinal de contas você já tinha o seu cartão de crédito cadastrado na Amazon e pronto. E eu acho isso muito mágico, no sentido de, cara, ele identifica certinho o que eu comprei. Se eu devolver, ele sabe que eu devolvi. Então, assim, é muito simples, assim. E a gente já tinha alguns supermercados adotando caixas de autoatendimento, né? Que você mesmo passa suas compras e não é tão simples assim. Mas o Amazon Go é muito fácil, né? Porque é a forma mais natural possível, né? Uhum. Mais natural do que isso, só se eliminasse a catraca e fizesse, sei lá, um reconhecimento facial. Facial, sincroniza com a Amazon, né? Você tem que deixar uma foto sua lá. É só você fazer tipo um Face ID no aplicativo da Amazon, pronto. Aí ele sincroniza, é isso. Olha, eu sei que eu ia adorar ter um mercado desse, porque tem uma rede aqui em São Paulo, que eu não vou dizer o nome, que eu odeio comprar lá, mas eu acabo comprando com frequência porque é o mercado mais perto da minha casa, que assim, ela tem um aplicativo que gera desconto, aí o pessoal vai lá no caixa, compra tudo o que queria lá, os itens que aparecem com desconto, só que não passa o desconto. Aí tem que chamar alguém, sei lá, um supervisor de caixa, alguma coisa do tipo, pra pessoa verificar no aparelho da pessoa, porque parece que o desconto é personalizado, ou seja,
não é tipo um desconto Sim. de um produto. É um desconto para aquela pessoa. Aí chega lá, olha, realmente tá aqui esse desconto e não foi não foi aplicado. Então ele vai lá e cancela a compra e passa de novo. E, cara, isso aumenta muito a fila. Eu fico pé da vida com esse mercado por conta disso. Aí se tivesse um negócio assim, cara, olha, podia até pagar um pouco mais caro, mas eu acho que eu ia usar com certeza. E o sistema da Amazon é, sei lá, bizarramente preciso. Um repórter do Ars Technica tentou roubar, entre aspas, algum produto dessa loja, dessa Go Grocery, para ver se o sistema era realmente preciso, né? Então ele fez um truque ali, pegou um cacho de banana, depois pegou outro cacho de banana, deu uma volta, pegou uma banana e roubou, escondeu no casaco. Deu algumas horas, assim, e ele comprou outras coisas, né? E aí apareceu na conta dele, né, que ele tinha comprado, sei lá, acho que um abacate, etc. Algumas horas depois apareceu também a banana que tinha sumido. É tipo, como assim, sabe? Bruxaria! Realmente... Eu ia ficar com medo. Espionagem, assim, tipo... Devia ter alguma pessoa agachada ali no meio dos cachos de banana olhando. É o único jeito. Mas eu fiquei chocado, assim, e realmente tipo, é um sistema que funciona, é uma coisa que, sei lá, se fosse aqui no Brasil, precisaria, com certeza, talvez o dobro, sabe? O Brasil é beta, tem que vir pro beta. Exatamente. Eu tentei usar, né, tem sistemas aqui no Brasil, né, o Pão de Açúcar implementou aqui na Paulista e o Carrefour estava testando em umas 20 lojas, agora tem em mais. Só que do Carrefour eu não consegui, porque eu cheguei, você tem que abrir o aplicativo, não tem nenhum lugar falando Scan and Go, que é o nome do serviço. Aí você fala, escanear produto, beleza. Aí ele fala, primeiro localize sua loja. Aí aparece uma lista da loja, às vezes ele não encontra, mesmo tendo a localização ativada. Aí, enfim, aí eu falei, não, esquece, tá mais fácil passar no caixa comum do que passar no aplicativo. Aqui em Americana tá bem comum os caixas de autoatendimento, né? Então quem já viu aí em algum supermercado, são guichês, tem uma telinha, eles perguntam se você quer CPF, né? Aquelas coisas todas que eles perguntam no supermercado, e aí você começa a passar pelo código de barras no leitor. Então é como se você fosse o operador de caixa no mercado. A diferença é que do lado desse guichê tem tipo uma escadinha assim de metal com sacolinhas para você ir colocando os produtos dentro, e essa parte de metal é uma balança, na verdade. Então, eles têm exatamente o peso dos produtos associado ali ao código de barra, e se você tem que passar ele e já colocar na balança para o sistema liberar você passar o próximo produto. Só que daí às vezes acontece um problema, às vezes dá uma discrepância no peso, ou às vezes, sei lá, você abriu o produto e consumiu durante o seu rolê dentro do mercado, ele já vai dar problema na hora de passar, e aí ele trava, o sistema trava e tem que ficar uma mulher do seu lado. Isso já aconteceu comigo umas 2 ou 3 vezes, que a mulher tinha que ficar botando a digital dela e apertando lá 2 comandos para liberar em cada produto que eu passava. Tipo, passei uma latinha de cerveja, ela bota a digital, porque o sistema fala assim, o peso não está batendo, tudo bem? A mulher bate a digital, dá ok. Aí cada produto que eu passava ela fazia isso. Então assim, era para ser mais fácil, mais ágil, nem sempre funciona, às vezes se linguiça também. Tem uma observação interessante que parece que o self-checkout é meio que um retorno às origens, porque no começo do século XX não era comum o modelo de supermercado, em que você entrava e ia em várias gôndolas, né, em vários corredores para pegar o seu produto. Você chegava com a sua lista de compras e um funcionário chegava e pegava tudo para você. Então, um empresário nos Estados Unidos teve a ideia, né, vou fazer um lugar maior, que as próprias pessoas pegam os produtos e por mais que eu gaste mais em aluguel, né, porque eu vou ter que alugar um espaço maior, isso vai acabar economizando dinheiro porque eu não vou precisar pagar alguém para pegar essas coisas, né. Só que aí você não tinha como escapar, né, do caixa na hora de pagar, né? E agora você está fazendo o processo todo. Você já chega, já pega,
chega, já faz o pagamento, e antigamente era completamente o oposto. Você chegava e a pessoa que fazia as compras para você e já colhia o pagamento. Eu só acho um pouco problemático o self-checkout para compra muito grande, né? Eu acho que ainda é meio difícil substituir, a menos que seja, sei lá, o Amazon Go, é muito difícil substituir um caixa tradicional pelo self-checkout, porque não só tem esse problema da balança, como é simplesmente muita coisa. Então a pessoa que está fazendo isso o dia inteiro consegue fazer isso muito mais rápido que você, né? Então, o negócio é tão falho que, assim, para compras grandes, se eu ver ali caixa de autoatendimento, eu acho que eu sinto que eu tô roubando alguma coisa. Tem que provar pra alguém que eu não tô roubando, que eu realmente passei tudo, sabe? Então, sempre tem essa questão, principalmente aqui no Brasil. E agora, se for uma compra pequena, tipo, sei lá, vou nas lojas americanas e compro, sei lá, um chocolate e só preciso passar aquilo, aí beleza, né? Tipo, tem a nota ali, ele emite a nota pra mostrar pro segurança que você não está roubando nada. É simples, porque só tem um item, então, tchau. Agora, será que esse Amazon Go Grocery é o futuro dos supermercados? Eles têm que fazer o teste aqui no Brasil. Se passar pelos brasileiros, o negócio é bom. Tem que sair do alfa e ir pro beta. O alfa é muito simples. Aqui é o teste real mesmo. Aqui não é para amadores. É porque nessa história que o Felipe falou, né, o mundo tá migrando para um modelo mais eficiente, mais escalável, né? Então, essa história de você falar com alguém o que você quer e a pessoa pega, não é muito limitado, né? As pessoas, primeiro que elas vão comprar menos, e segundo que se tem uma pessoa comprando, pegando os itens para essa pessoa, então você pode atender uma pessoa de cada vez. É uma coisa meio complicada, né? Se você tem um modelo em que as pessoas mesmo vão lá, compram e passam no caixa, então o caixa trabalha meio que numa linha de produção ali e o modelo se torna muito mais eficiente. E o próximo modelo pode ser não tem caixa. Com certeza. Eu acho que não tem escapatória, esse é o futuro. É muito mais cômodo também, né, fazer compras desse jeito. E é o que está acontecendo em todas as áreas. Cobrador de ônibus, porteiro em prédio residencial, muitas vezes já está sendo trocado em vários locais para só porteiro eletrônico, portaria eletrônica, né? É a questão da eficiência, né? A gente falava dos carros, por exemplo. Pô, você compra um carro e usa só lá, sei lá, 30%, 20% o carro. O resto ele fica parado na garagem. Então, um baita gasto enorme para o carro não fazer nada. O porteiro também, ele fica o dia inteiro lá, poucas horas tem que usar o porteiro, né? Alguém aparecer ali e tal. Então, assim, é uma questão de você aproveitar recursos. Você tem uma central, que essa central atende 20 prédios, 30 prédios, né? Oi, você quer falar com quem? Oi, entendeu? Com um porteiro eletrônico. Então, eu acho que essa é a tendência para todas as áreas. Supermercado é mais difícil, né? Vide a forma como a gente está impressionado aqui, que o cara roubou uma banana e ainda assim as câmeras pegaram a banana e colocaram na conta dele, né? Então realmente é mais um desafio tecnológico, mas eu acho que o formato é muito melhor, com certeza. A Amazon podia, sei lá, licenciar essa tecnologia para outras empresas, né? Porque, assim, não acho que eles vão lançar o supermercado no Brasil tão cedo. Então, acho que seria muito legal ter isso aqui. Então é isso, vamos chegando ao final de mais um episódio do Tecnocast. Manda pra gente seus comentários lá na comunidade.tecnoblog.net ou pelo Twitter utilizando a hashtag Tecnocast. Se você quiser conversar com a gente pelo método antigo, também dá por e-mail, tecnocast@tecnoblog.net, ou pelo Twitter, fala direto com a gente lá, eu sou @mobilon. @PauloRiga, @VenturaFelipe e @ealecrim. É isso, gente. A gente volta com outro episódio daqui 15 dias. Até lá. Tchau. Até a próxima. Falou! Cara, ontem eu tava aqui de boa trabalhando e aí começou a ter uma barulheira de maritaca, cara. Que? Que é isso, pra começar? É como se fosse um papagaio, só que eles são bem barulhentos. E eles voam em bando, assim, de, sei lá, deve ter uns 15, assim, sabe? E eles fazem muito barulho, são pássaros, né? Tipo, é como se fosse um papagaio, só que menor. E aí eles fazem muito barulho, cara, mas muito barulho. Nossa, esse pessoal que assiste Globo Rural manja muito dessas coisas, né? Maitaca. Mas é porque, assim, eles ficam migrando, assim, né? Acho que procurando comida, sei lá. E como eles andam em bando, não tem como você não notar.
Se você procurar depois aí no Google, você vai ver os barulhos que eles fazem. Nossa, cara, se você tiver, tipo, numa casa assim, eles estiverem no telhado de uma casa, você fica surdo, cara, porque é muito barulho que eles fazem. É isso, Barbie. Encerra o podcast com a vinheta do Globo Rural, tá?